Entrando de novo. Bom dia, levanta, pega o seu café e vem com a gente. Entrando de novo ao vivo. Agora vai. Em nome de Jesus. Mudar algumas coisas aqui. Eu acho que eu apertei algo errado. Agora não temos assinatura nesse Instagram. Oh, que chique. Mas não temos assinantes, né? Porque estamos começando agora a assinatura. Então assine também esse canal. Ai, que bênção. Ah, que lindo. Ó, o outro filho. Depois eu explico a assinatura que nós temos por aqui, né? Vocês podem assinar o meu Instagram, receber conteúdos exclusivos. Ah, que maravilha. Eu acho que eu tinha apertado para as pessoas da assinatura, mas tem ninguém assinando ainda, né, gente? Se lançou agora. Bom dia, pega o seu café. Hoje não tem café, mas tem Deus aqui, sempre conosco. E temos uma Bíblia também, né? Então você levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e bora lá, hein? Depois desse esquecimento aí meu, vamos lá. O outro filho, o primeiro café de outubro. Que Deus te abençoe. Bora lá, levanta, pega o seu café. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Bom dia! Bom dia que tenho agora. Eu tenho você. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Levanta e pega o seu café. Esse é o nosso primeiro café, 1º de outubro, hein? Estamos aí batendo quase 50 cafés, gente. Em dezembro já temos 2 anos de café. Glória a Deus. Vamos entrando, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos compartilhando essa live. E vamos entrando. Comercial não, né, gente? Vamos entrando, que Deus te abençoe. Bom dia. Esse é o nosso primeiro café. O outro filho. O que será que a gente vai falar hoje, hein? O outro filho? Quem esteve aqui em agosto sobre o filho pródigo, começa a introdução aqui, ó. Vamos já começar. Encontrei o que tenho agora. Eu tenho. Bom dia, Deus te abençoe. Levanta e pega o seu café. Hoje não tem café, mas não tem problema. Nós temos aqui é Deus, Bíblia, muita coisa pra gente compartilhar. Então levanta, pega o seu café e vem com a gente. O outro filho, primeiro café de outubro. Que Deus te abençoe. Vamos chegando, vamos entrando. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Quanto a gente está desapercebida de tantas coisas. Deus quer falar com a gente sobre isso. Então levanta, pega o seu café, vem com a gente. Primeiro café de outubro. Vem com a gente. Vou falar que todos conseguiram ver. Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Seu filho. O outro filho hoje, hein? Vem com a gente. Bem-vindo.
abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Em troca recebi afeto, me senti sozinho. Seu filho. Bem-vindo. Não abandonou todas as vezes que eu caí. Deus é nosso Pai. Tenha consciência disso. Viva essa oportunidade. Café de outubro. E ficar feliz. Quem tá longe de Deus e quer se aproximar, vem ver nesse café aqui. Deus te quer de volta. Deus te quer ensinar tantas coisas. Então, vem aqui, vem ficar nesse café. Hoje é o café de outubro, dia das crianças, dia dos professores. Tantas coisas acontecem em outubro. Deus quer falar contigo hoje, nesse dia 8, primeiro dia da semana. Eu vaguei. Para devagar e volta pra casa. Em nome de Jesus. Encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Vamos começando esse primeiro café de outubro, né? Próximo do Dia das Crianças. E Deus me deu, logo que eu falei lá no Dia dos Pais, amor, carinho e proteção, café Dia dos Pais, eu falei sobre o filho pródigo, que Deus me deu essa palavra já faz um tempo. Então tudo que é aqui no café, Deus já vem falando comigo e eu vou ali botando no bloquinho de notas e sempre ele vai falando, a gente vai aqui trabalhando essas temáticas que ele coloca pra gente, porque ele sabe o que nós precisamos ouvir, né? Deus é o nosso Pai. Se você é filho de Deus, Ele é seu Pai e Ele quer te ensinar, te instruir. E para quem esteve no Café Dia dos Pais, nós falamos sobre o filho pródigo. Mas o pai do filho pródigo também tinha um outro filho, então por isso que hoje Deus está falando para nós sobre o outro filho, o irmão do filho pródigo, né? Estamos aqui outubro, próximo Dia das Crianças, e essa palavra aqui é para todos nós. Fazer um paralelo entre vida física e vida espiritual, e também sobre os pais, sobre o comportamento dos pais em relação aos filhos. Então, você se atente aí, compartilhe essa live, fique bem atento, porque tudo que Deus fala, Ele quer que a gente entenda e melhore, né? Deus nunca fala nada para nós que não vai surtir efeito, não vai surtir transformação, porque Deus trabalha em nós e nos transforma. Ele nos transforma. Se você conheceu a Deus, conheceu Jesus, né, e não vive essa transformação, bom dia, algo está errado. Então, hoje Deus quer trazer na sua vida a transformação, essa metanoia. E hoje é o outro filho, então vamos falar deste outro filho. Então, vamos lá, Lucas 15, a partir do 25. Abra os ouvidos e o coração, em nome de Jesus, porque é forte, mas Deus quer nos admoestar, né? Então, bora ouvir, vamos lá. Lucas 15, 25. Enquanto isso,
O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matou o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós lemos lá no Dia dos Pais, em agosto, amor, carinho e proteção. Nós lemos a parte de cima, Lucas 15, né? A partir do 11. E Deus quer falar conosco sobre o outro filho, do 25 ao 32. O pai do filho pródigo, como vocês já sabem, tinha dois filhos aqui, né? Como Jesus conta nessa parábola, 2 filhos. O mais novo era o pródigo, pediu a herança, saiu, foi embora. Mas hoje Deus quer falar conosco sobre o outro filho. Ele não tem nome. Aliás, ninguém tem nome aqui, né? É pai, filho pródigo e o outro filho, que é o mais velho. E o que Deus quer falar conosco é o seguinte, gente, prestem atenção e vamos melhorar isso, né, em nome de Jesus. Como vocês viram, o filho mais velho que não saiu de casa, que não aprontou, que não pediu herança, que era ali um escravo do pai, trabalhando de noite junto com os servos, ele não ficou feliz com o retorno do irmão, que era o pródigo, ele se irou com a festa, com a celebração. E aí o que Deus quer falar conosco é o seguinte: tem filhos que não se enxergam como filhos e pertencentes ao seio familiar. Não tem identidade firmada, gerando uma visão distorcida. Porque se é filho, não é escravo. É filho, herdeiro, é também dono. Certo? O filho deve se espelhar no pai, extrair o melhor. E quando o filho não aproveita isso ou não tem isso? O alerta: será que os pais estão espelhando o que para os filhos? Porque olha a visão desse filho, o outro filho, o irmão do filho pródigo. O outro filho, como nós estamos chamando aqui, era tão perdido quanto o pródigo. Há filhos perdidos dentro de casa. Vocês percebem isso? Essa parábola, Jesus nos faz refletir sobre a relação entre pais e filhos, terrenos, sanguíneos, carne e osso, assim como nossa relação com Deus e com os nossos irmãos. Quantos pais terrenos não são presentes na vida de seus filhos e acham que lhes proporcionando bens materiais, comida e uma moradia estão suprindo tudo? Pare e pensa. Se você não é um pai assim, uma mãe assim. Estamos próximo do Dia das Crianças. Filhos. Filhos são filhos. E os pais, quando viram os pais, também são filhos. Então, vamos voltar ali, vamos fazer uma retrospectiva e realinhar todo esse seio familiar. Realinhar os pensamentos, metanoia, transformação e mudança de direção, a conversão. O principal é o amor, a atenção, o zelo, o olho no olho.
a escutativa, o diálogo, a conversa e o tempo de qualidade. Frisa bem, amor e tempo de qualidade. Amor e tempo de qualidade. Sem isso, eles, os filhos, se perdem. Assim começa a inversão de valores e as substituições. Ninguém tem tempo para nada, não é verdade? Uma sociedade que as pessoas não têm tempo para nada. Bom dia. Naquele tempo, lá do filho pródigo, o pai já não tinha tempo para nada, né? Porque um filho virou pródigo, o outro se revoltou, bom dia, o outro se revoltou, que o irmão voltou, não celebrou, não festejou. Então, a sociedade permanece assim, gente, né? Até hoje, infelizmente. Não tem tempo pra nada, tudo é no automático. Só que o que vale é o amor e o tempo de qualidade. Como é que vocês, pais e futuros pais, têm se comportado nisso? O Dia das Crianças está chegando. Deus quer falar conosco enquanto pais e também enquanto filhos também de Deus. As pessoas estão no modo automático, gente. Saia deste modo automático em nome de Jesus. Saia do modo automático. Deus não te criou no modo automático. Ele te criou de forma única, exclusiva e especial. Então sai desse modo automático em nome de Jesus. Sai do automático. Começa a parar, começa a refletir, começa a fazer um balanço. Estamos já em outubro, né? 2 meses e meio para virar o ano, para ser 2024. Ainda dá tempo de mudar muitas coisas, de bater metas. Claro que dá tempo. O jogo só acaba quando o jogo termina. Quando der. Quando é 31/12 a 0 hora, já não é mais 31, já é dia 1/1 de 2024. Então, antes disso, gente, dá tempo de mudar. Dá tempo de transformar, porque Deus faz a obra por completo. Amém? Então, começa aí a inversão de valores, as substituições, porque ninguém tem tempo para nada, né? Tudo é no modo automático. E nós com Deus? Fiz agora a primeira parte, um paralelo, um balanço dos pais e filhos. Pais que não têm tempo, pais que não dão atenção, que não dão amor, que não dão tempo de qualidade, não tem um diálogo, uma conversa, olho no olho, que acha que dando comida, dando casa, né? Dando os bens materiais, já está suprindo tudo. Mas não, isso não é tudo. A presença é fundamental. O tempo de qualidade é fundamental. E isso, tanto o filho pródigo quanto o outro filho não tinham. Porque olha o que aconteceu com os 2 filhos. Um não saiu, mas também se revoltou com o filho que voltou porque o pai festejou, né? E eles eram o quê? Ricos naquele tempo. Deus sempre trabalha com parábolas, né? Jesus conta a parábola para poder nos ensinar, nos fazer pensar. E nós com Deus? Ele está disponível, Ele sempre está disponível para nós. E sempre nos chama a atenção para o seu amor. Percebe no seu dia a dia como Deus quer falar contigo, como Deus quer se manifestar para você, como ele faz de diversos cenários e situações para falar: ei, eu tô aqui, eu tô disponível. Lembre-se que Deus é Deus. E por ser Deus, ser tão grandão, tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, Ele se manifesta para você falando: oi, eu tô aqui. Eu quero ser seu pai. Me recebe como pai? Ele está disponível. E chama atenção para o amor dele, para a sua vida. Você consegue perceber isso? Se somos filhos de Deus, devemos ter o caráter de amor, né? O caráter do pai. Qual que é o caráter do nosso pai? Deus. Amor, perdão, gratidão, doação e outras características do nosso pai, que é Deus. Se você entende que Deus é seu pai, se você reconhece Deus como seu pai,
né? Você tem que assumir as características do seu pai. Os ciúmes, como foi o exemplo do outro filho em relação ao pródigo que voltou para casa, ele teve ciúmes. Então, olha aqui, os ciúmes, a ira, tudo que está em Gálatas 5, as obras da carne não agradam a Deus. Então, olha o filho que voltou. Olha o outro filho. Ele foi ciumento, né? Ele teve ira. Isso não vem de Deus, não agrada a Deus. Tampouco a concorrência. Ele foi se comparar. Por que o pai faz festa para quem esbanjou, pediu herança e eu tô aqui, não ganho nada com isso? Esses filhos tiveram problema, sim. O erro estava no pai, nessa parábola. Mas Deus quer nos chamar a atenção enquanto pais, para sermos bons pais. E chamar a atenção enquanto filhos, para sermos bons filhos para Deus, para reconhecer a paternidade divina. Então, onde Deus tem para falar conosco duas esferas, sabe? Dois contextos que se casam aqui nessa parábola do outro filho, né? Que é o irmão do filho pródigo. O pródigo esbanjou, quis conhecer, cansou de ser filho. Só que ele reconheceu que ele tinha uma casa. E o pai reconheceu e o trouxe de volta. E ele se arrependeu. Já o outro filho, sempre ali, se viu como escravo, não se via como filho. Por isso que ele não se alegrou com o retorno do irmão. Ele se irou. Mas você vê o que Deus fala na parábola aqui, no finalzinho já de Lucas 15, fala o seguinte. Olha o que Deus fala pra nós. Fala assim, mas ele respondeu aqui, ó, o pai fala. Meu filho, Lucas 15, 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Será que você, enquanto filho de Deus, reconhece que tudo que o pai tem é seu também por direito e por herança, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício lá na cruz? Então hoje Deus quer nos alertar, pais e mães terrenos, será que vocês estão sendo bons pais? Não é só dar pro filho roupa, sapato, comida e um lar para ele morar, uma casa, né? Porque lar tá ligado a emoções. Tá? Não adianta você dar pro seu filho uma casa, seja ela uma mansão ou uma casa simples, mas é uma casa, um lugar de refúgio, mas não é um lar, porque não tem amor, não tem tempo de qualidade, não tem diálogo, não tem escutativa. É tudo automático. E nós, enquanto filhos de Deus, se eu reconheço Deus como meu pai, será que eu estou tendo esse tempo de qualidade com meu pai também? Buscando diariamente a presença de Deus? E estou reconhecendo que eu sou filha. E que filha é herdeira. Filha também descansa. Filha e filho, ele não é escravo. Ele não se mata de trabalhar. Ele está ali cuidando das coisas do pai. Olha como isso é sério, gente. Olha como Deus quer nos fazer entender. Porque ele fala, tudo que eu tenho é seu. E nós conquistamos os nossos direitos através de Jesus Cristo, através do sangue dele lá na cruz. E quantos filhos desta terra não se sentem filhos dos seus pais terrenos? Porque não tem um diálogo, é uma relação estranha, fria, e Deus não quer isso. Deus é amor. Ele é tudo de maravilhoso. Reflita em Filipenses 4 e Gálatas 5. O fruto do Espírito, bom dia, o fruto do Espírito e as obras da carne. O outro filho agiu com a obra da carne. Se irou quando o irmão voltou, não celebrou. E o filho pródigo, como nós falamos em agosto, ele também quis viver, né? Usou o fruto da carne. Eu vou sair, eu vou meter o louco. Mas no retorno, na maturidade que ele sofreu, o sofrimento nos amadurece, a verdade é essa. Ele voltou já com o fruto do Espírito, já voltou manso, reconhecendo seus pecados, se sentindo nada. Mas Deus fez tudo. Esse pai o recebeu de volta e trouxe a honra para ele. Porque quando a gente se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Isso é muito sério. Se você entrou agora na live, você veja por completo quando acabar aqui. Gente, na casa do pai,
Nosso Pai, Deus, não tem concorrência, não tem melhor que o outro, não tem comparação, somos únicos, especiais e singulares. Não tem comparação, não tem concorrência. Deus nos olha de forma única e especial, cada um é cada um e cada um é amado pelo Pai. E como pais terrenos, nós temos também que olhar para cada filho e ver que ele é único e singular, entender cada um e amar de sobremaneira. O amor, Deus usou o amor por nós. Nós não merecemos a salvação. E deu seu único filho por nós. Será que nós estamos dando a nossa vida pelo nosso irmão desta terra? Né? Dando a vida pelo outro que está ao nosso lado? Pode ser literalmente dando a vida mesmo. Mas pode ser de forma figurada. Será que eu estou tendo tempo de qualidade também com o meu irmão? Ouvindo o que ele está passando, conversando, dando uma palavra? Nós temos que ser úteis. Esse outro filho, ele se achava muito útil na casa do pai, porque ele trabalhava que nem um escravo. Mas ele não foi útil na hora mais importante, que o pai estava triste porque o filho estava longe, como foi cantado aqui. E ele não foi útil porque ele não se alegrou. Será que você tem se alegrado com a vitória do seu irmão? Ou você tem invejado e se irado? Estou tanto tempo aqui na fila, Deus, aguardando algo, e meu irmão passa na minha frente. Quem é você? Vai dizer que o irmão passou na frente, que Deus tem queridinho. Não, Deus vê todos iguais. Só que Deus quer os corações quebrantados e sinceros. Não importa o que o outro fez. Não importa se ele foi o pródigo e você nunca saiu de casa. Você é o outro filho, não importa. O que importa é que o pai ama, Pai, Deus, agora falando de Deus, ele ama o coração sincero, verdadeiro, generoso, quebrantado. O outro filho, aparentemente, era maravilhoso, estava ali, trabalhando, ajudando, arregaçando as mangas. Mas ele não pôde, então, sentir a tristeza daquele pai que o outro filho saiu de casa. Ele seguiu a vida dele, ele não teve empatia. E quando o outro chegou, quando o pródigo chegou, ele não se alegrou. Será que você tem se alegrado com as mazelas do outro, ou você tem se entristecido e tentado ajudar de uma maneira, sendo útil? Deus nos ensina a ser úteis. Jesus nos ensina a ser útil. Ele foi exemplo de utilidade nessa terra. Então, é isso que nós temos que refletir. É sério. Filhos terrenos, pais terrenos, e como filhos de Deus. Será que eu estou sendo útil nessa terra? Estou fazendo algo de bom nessa terra? Estou acrescentando algo? Ou só estou dando vergonha para Deus, né? Com minhas atitudes, com o que eu falo. Gente, todo mundo nessa terra tem um propósito. E te garanto que esse filho pródigo, depois que voltou para casa, realmente já não foi mais o mesmo. Ele voltou para contar a história e dizer: não saia da casa do pai, nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós temos que ser úteis. Te garanto. E, gente, o que eu falei para vocês agora, através de Jesus Cristo, tudo nos foi concedido. Jesus é o livre acesso ao Pai. Tudo que é do Pai é nosso. Será que você entende? Enquanto filho de Deus, se você um dia fez a confissão de fé, reconheceu que Jesus Cristo se entregou por nós e nos deu esse livre acesso a Deus, você é filho de Deus. Se você fez essa confissão de fé, com fé, reconhecendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você se tornou filho por adoção através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era o filho único. Ele se tornou primogênito. E nós somos todos irmãos. E nós devemos estar nesse corpo, nessa família, ajudando uns aos outros. E não apontando o dedo, e não recriminando. E quando um por acaso sair da casa, você ir atrás, ou volta. Você é importante, meu irmão. O que aconteceu? Isso eu falo na questão já de filhos espirituais, né? E quantos filhos terrenos e os pais não estão percebendo que os filhos estão saindo de casa? Estão se perdendo porque não tem o tempo de atenção, pais. Não tem é tanta coisa, a vida é tão frenética que não param para observar. Não vê que o filho tá doente, tá triste. Nós temos que criar um lar. Home sweet home, né? Lar doce lar. Lugar de afeto, de proteção. Não um lugar de hostilidade, de briga.
A nossa casa tem que ser um céu. Quando eu não estou conseguindo compreender ao outro, eu tenho que colocar diante de Deus. Falar, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas me mostra e me revela. Me dá sabedoria para lidar com isso. Não entrar em embates, brigas e confusões, porque isso não agrada a Deus. Deus não está no meio da briga, da confusão. Ele é paz, ele é alegria. Vai ler Gálatas 5 e Filipenses 4, que eu amo. Sempre falo. Decorem Gálatas 5 e decorem Filipenses 4. Bom dia. Porque Deus é o amor, é a paz. Então, será que você é esse outro filho? Tá precisando se ver como filho? Ter a sua identidade estabelecida? Me diga. É hora de refletir. Gente, porque Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Somos filhos por adoção. Eu amo Jeremias 29:11, sempre falo aqui pra vocês. Porque bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Se somos filhos, Deus tem planos maravilhosos para nós. Porém, nós temos que aceitar este plano e viver o plano que Deus tem para nós. É livre-arbítrio. Você pode querer ou não querer. É livre-arbítrio. Mas eu creio que você, enquanto filho de Deus, tem que traçar o plano que o seu pai quer para você. Porque ele já sabe de tudo e quer o seu melhor. Se você escolher traçar do seu próprio jeito, não reclama. O filho pródigo, lá em agosto, ele preferiu traçar o plano dele. Bateu a cabeça, mas voltou, reconheceu os seus erros e voltou e tornou-se útil. E o outro filho sempre estava ali, nunca se reconheceu como filho, porque trabalhava que nem um escravo, aqui fala, que ele trabalhava que nem escravo, e ele nunca usufruiu dos seus direitos de filho, sendo o filho, né, do pai do filho pródigo. Ele era o outro filho. Ele vivia também no automático, só ali trabalhando as coisas do pai, mas não conseguia se enxergar como filho, nunca usufruiu do direito de filho, de herdeiro, né? Pedir a herança é matar o pai em vida, mas não é isso que o pai queria. Olha o que ele disse aqui, repito para vocês, a palavra é forte. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus quer fazer isso para você. Deus quer te alertar sobre isso. Você é filho. Você tem vivido como filho, tem reivindicado os seus direitos de filho, tem feito a sua parte como filho. Porque se somos bons filhos para Deus, consequentemente seremos boas pessoas para os nossos filhos, para os nossos colaboradores, para quem vive conosco. É uma lógica. Ser boa filha para Deus, aprender do meu pai, ter as características do pai, o caráter de Deus, eu vou ter uma outra vida. Isso é muito sério. E continua Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e vos ouvireis. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração, porque nós vamos encontrar a Deus. Ele está disponível, nos esperando. Mas Ele é Deus, e Ele quer que você venha até Ele e se recoste nele. E viva por Ele, para Ele, conheça mais o seu amor, mais de tudo, viva plenamente com Ele. Passamos tanto tempo, agora a palavra para aqueles que são filhos de Deus. Mas presta atenção, filho sem ser modo automático, né? Filho que reflete, que vive, bom dia. Presta atenção. Passamos tanto tempo frequentando uma igreja, nos envolvendo em ministérios e tarefas, que ao final do dia não temos
conhecimento de quem é Deus para nós e em nós. Vocês percebem? Glória a Deus, bom dia. Depois você vai ver tudinho quando subir aqui, viu? É muito sério hoje. O outro filho, Lucas 15, o filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Isso agora para os filhos, mas que não se enxergam como filhos, né? Passamos tanto tempo, reflete aí, passamos tanto tempo frequentando uma igreja. Nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos, né? A igreja começou a ser estabelecida lá em Atos, quando Jesus subiu aos céus. Então, é bíblico estarmos numa igreja, nos reunindo, cultuando, nos fortalecendo em comunhão, né? Ninguém vive só, vivemos uma sociedade. Porém, olha isso, os detalhes sobre isso. Passamos tanto tempo frequentando. Entenda, frequentando. Eu vi recentemente algo que falou assim, não lembro, gente, foi quando nós fizemos no 48 agora, dia 23 de setembro, né, a celebração da igreja lá em Biúna, e o pastor Paulo falou o seguinte, que teve uma publicidade uns anos atrás, que falando assim, que a pessoa que está dentro do Mac não é hambúrguer, né? Ou seja, trocando em miúdos, não é porque você está dentro de uma igreja que você vai ser salvo, porque o que te salva, bom dia, o que te salva é a tua fé em Jesus Cristo. A salvação não se dá por obras, nem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O que isso quer dizer, gente? Que às vezes a gente está tão envolvido, ai meus cabelos, às vezes estamos tão envolvidos com a igreja em si, o templo, com os ministérios, com tudo, mas não estamos envolvidos com o pai de tudo isso, com o dono da obra, com o dono da seara. Nós estamos ali tão dedicados a fazer que nem o outro filho, trabalhando, que a gente não tem tempo de parar e sentar com o pai, conversar, comer, se alimentar, né? Gente, não é muito se dedicar que vai ter resultados nessa questão com Deus. Eu quero fazer tudo, mas será que o principal é ter a comunhão com o Pai? Fazer o que Ele quer, porque às vezes a gente está fazendo coisas que Ele não nos pediu para fazer. A persistência, a insistência, a permanência sim, mas agora fazer tudo é não fazer nada. Fazer tudo é não fazer nada, porque o principal é ter o amor, ter o tempo de qualidade com Deus. Antes de eu me aplicar nas obras da casa dele, eu tenho que me aplicar com ele, eu tenho que me alimentar para transbordar. É todo dia, é diário. Percebe? Então, repetindo, passamos tanto tempo frequentando, não é o frequentar que vai me levar para o céu. Não. O que vai me levar para o céu é minha fé em Jesus Cristo. A fé, as obras sem fé, ela é morta. Então, bom dia. Então, não é o frequentar a igreja, se relacionar com Deus. Ele quer se relacionar conosco. O outro filho, o irmão do filho pródigo, né? Ele não tinha relacionamento. E o filho pródigo foi ter depois que ele saiu e se perdeu. Não quero que ninguém saia da casa, mas quero que todos que estão na casa tenham relacionamentos com o Pai. Relacionamento à mesa, relacionamento, isso de forma espiritual, nós com Deus, e os pais e filhos. Gente, é santo isso aí é maravilhoso. Então, grave bem, passamos tanto tempo frequentando, a palavra-chave é não frequente, se relacione. Não frequente, se relacione. Porque todo dia eu sou ex-bancária, né? Faz 7 anos agora que eu saí do banco. Dia 8 de novembro. Deus fechou esse ciclo na minha vida. Mas presta atenção,
Se eu frequentar o banco todos os dias, porque eu tenho amizade com o pessoal, isso aí não me torna bancário. Não tenho relacionamento. Sou apenas agora uma cliente do banco. Amiga de todos, mas isso não me torna, não me dá um vínculo. O frequentar não me dá um vínculo. Então isso que nós temos que entender. Que o frequentar não te torna filho de Deus. O que te torna filho de Deus é a fé em Jesus Cristo. O teu relacionamento com o Pai. O teu crescimento, a tua ascensão nisso. Né? E porque faz tudo, não faz nada. O tempo principal é com Deus. Então começa o seu tempo com Deus, Ele vai direcionando. Faça isso pra mim, faça isso. Não faça, daí não é pra você. Nós temos que entender, porque a gente vai conhecendo a vontade de Deus. Porque nós temos que viver a vontade de Deus. Romanos 8:17 fala: se nós somos filhos, logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que isso Paulo quer dizer? Que eu sou filho, eu sou herdeiro, né, de tudo, e eu tenho que viver para o Senhor e fazer a vontade dEle. Que muitos acham que fazem a vontade, mas não fazem, porque não sabem nem qual é a vontade do Pai, não tem tempo de qualidade com o Pai. Não tem momento de oração, de devocional, de busca. Mesma coisa agora falando com os pais, né? Sobre o outro filho. Pais e mães. Não se sentam com os filhos, não conversam, não sabem nem que os filhos gostam, não gostam. Acham que vai torrando de presente, tudo certo. Não é isso. O que mais vale muitas vezes, às vezes aquela família está passando uma situação financeira tão difícil. Mas o que mais vale é o amor, o carinho, o afeto, a cumplicidade, porque tudo passa. Dias bons e dias ruins. Glória a Deus que Deus quer que a gente usufrua de tudo isso. Então, não seja o outro filho, mas seja o filho que ame a Deus, que faça a vontade de Deus. E vocês, enquanto pais, conheçam seus filhos, enxerguem o que está acontecendo. Quantos filhos, eu falei no começo, se perdem dentro de casa, porque não se enxergam com o filho, se sentem rejeitados. Essa parábola do filho pródigo é muito séria. Depois vocês leiam toda, Lucas 15, a partir do 11. Deus quer falar muito conosco sobre isso, refletir as nossas atitudes para com Ele e para com os outros. Agora, gente, presta atenção. Ame ao seu pai e a seus irmãos. Alegre-se com o retorno de um filho. Seja útil nesta terra. Ser útil, fazer algo de bom, fazer a vontade de Deus. Se Deus te fala, faça isso, faça depressa, abençoe. Nós não temos que entender tudo que Deus nos coloca para fazer. Que nem sempre Ele vai nos dar resposta imediata, porque Ele é Deus. Mas Ele quer filhos úteis e disponíveis para Ele, porque Ele está disponível para nós. E nós temos que cuidar das coisas de Deus, que Ele cuida das nossas muito bem. Faça essa experiência, fala assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser útil para o Senhor. Porque você vai começar a cuidar das coisas de Deus. Você é herdeiro, filho, e filho cuida das coisas do Pai. E com amor, com primazia, com dedicação. Não fica assim, primeiro eu, primeiro eu. Calma. Jesus veio para servir. E Ele fazia tudo o que o Pai falava. Nem a mais, nem a menos. É o equilíbrio. Ser útil, sentir o próximo, entender o próximo. Ser as mãos de Jesus aqui na terra, que é Filho de Deus, né? Nós somos irmãos de Jesus, ser as mãos de Jesus, ser os pés que levam as boas novas, ser as mãos, os braços que acalentam, que abraçam, a boca que fala coisas que agradam, que reconfortam, que animam, que fortalecem. Ah, eu não sei falar nada. Tudo bem, não precisa falar. É Deus que vai falar por você. É o Espírito de Deus.
mas queira ser útil. Bom dia. Queira ser útil para Deus, porque Ele está disponível. Jesus nos ensinou como ser útil, porque Ele veio para servir. O maior foi o pequeno, porque Ele serviu a todos. A gente acha que servir é ruim. Servir é uma dádiva. Estamos aqui para uns servir aos outros. Não é ser escravo, é servir. É fazer o que Deus manda com alegria. Sabe? Pais que servem filhos, filhos que servem os pais, falando aqui da terra. E filhos que servem o pai, porque o pai também nos serve. Sabe? Nós temos que entender esse mecanismo de Deus, porque Ele entregou o seu único filho por nós. E esse filho nos recebeu. Deus nos recebeu através de Jesus Cristo. Vocês percebem toda essa engrenagem, todo esse processo, todo esse plano perfeito da salvação? Deus quer nos ensinar. Nós temos que ter o caráter de Deus. E Jesus viveu aqui para mostrar como é que se faz. Se você não conhece Jesus, vai ler a partir de Mateus, os evangelhos. Vai ler. Depois, quando você acabar, você começa a ler a criação do mundo. Como é que Deus fez tudo. Que é maravilhoso. Você vai ver o que é ser cristão desta maneira. Não tem outra forma. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada. Não tem outra Bíblia, é a Bíblia Sagrada. Ponto final. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas Deus é o amor e entregou seu Filho. Este é o plano perfeito da salvação. Se eu fui amada e sou amada, eu devo amar o meu próximo. Devo esticar as minhas mãos, abrir os meus braços. Pensa. Viva com o Pai, Deus. Aprenda com Ele e o agrade com suas atitudes. A pior coisa é ver um filho mal criado, desobediente, que te faz passar vergonha. É a pior coisa. Deus não quer isso de nós. Ele nos quer obedientes, mansos, humildes, para que se cumpra a obra dele na terra através das nossas vidas. Lembra de Jeremias 29:11? Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Ele tem para cada um de nós um plano perfeito e nos entrega, ó, eu quero fazer isso para você. Você aceita? Aceita sim. Aceite o plano de Deus na sua vida e viva e diga, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não seja esse outro filho. Não seja o outro filho. Se negue a ser o outro filho. Porque esse outro filho era só fake, estava lá, mas não estava lá. Não viu a dor daquele pai quando o outro saiu, mas o outro voltou transformado. O sofrimento transformou. Amadureceu. Valorizou o que ele tinha. Tenho certeza que ele deu uma lição de moral no outro filho que estava lá e nunca pensou em nada, né? Estava sempre no automático. Olha o que Deus nos faz refletir. João 15:9. Como o Pai me amou, Jesus está falando em João, hein? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Bom dia. Escutem de novo. João 15:9. Jesus fala em João 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O Evangelho é o amor. Bom dia. O Evangelho é o amor. Deus é o amor. O
amor. Tem dúvidas sobre quem é Deus na sua vida? Filipenses 4, Gálatas 5. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito está em Gálatas 5. E Filipenses 4. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, de boa fama, nisto pensai. Então, se o que eu estou sentindo é ira, rancor, medo, opa, não vem de Deus. Tira fora, Deus, tira de mim, em nome de Jesus. Permanecer no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, eu que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus é filho de Deus, ele aqui na terra obedeceu, seguiu, amou, perdoou e nos ensinou isso. Viver em amor. Amor é atitude. Não é somente a gente falar, a gente viver o amor. Com as nossas atitudes. Viver o amor é ter atitudes de amor com o nosso próximo. Não é falar que ama, porque na palavra de Deus fala, aquele que fala que ama seu irmão, mas aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não ama a Deus, está negando a sua fé. Isso é muito sério. Porque é atitude. Jesus sempre demonstrou tudo com atitude. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar uns aos outros. O outro filho não teve amor pelo pai, porque se revoltou com a atitude do pai, mas o pai sabe o que está fazendo. O pai reconheceu o que tinha feito e celebrou o retorno. E ele não amou o filho pródigo que voltou para casa, porque ele não se alegrou. Percebem? Permanecei no meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Dê a sua vida pelo seu irmão sanguíneo. Dê a sua vida pelo seu irmão do corpo de Cristo. Dê a sua vida pelo seu próximo. Exercite isso. Isso é viver o Evangelho. Isso é agradar a Deus. Dê a sua vida pelos seus amigos. João 15. Porque Jesus se deu por nós naquela cruz. Percebe? Isso é Evangelho. Doação, amor, perdão, reconciliação. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus obedeceu a ordem de Deus e veio na terra e morreu por nós. E ele nos deixou esse exemplo. Fazei tudo que eu vos mando. Por isso que eu digo, leia a partir de Mateus para conhecer os passos de Jesus e se tornar um cristão. Isso é muito sério. Ame, perdoe, viva, usufrui. É um novo tempo. Não seja o outro filho. Se por acaso você é o pródigo, que bom que você voltou. Mas seja o filho obediente. Aquele filho que Deus olha e fala, este é meu filho, eu me agrado dele. Seja o exemplo de Jesus, que foi e é um filho maravilhoso, que se entregou. E a partir dele nós nos tornamos filhos de Deus. Tem muita gente que fala por aí, eu sou filho de Deus, mas você conhece a Deus? Você sabe quem é o filho de Deus? Não sei, então você não sabe. Então vai ler a Bíblia. Vai ver os cafés. Bom dia. Vai ver os cafés. Aqui nós falamos de Deus. Falamos de tudo que Deus faz, do Evangelho. Filipenses 4, 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não fica se desesperando pelas coisas que acontecem aqui na sua vida, na terra, né? Porque nós estamos aqui, somos de carne e osso, mas somos filhos de Deus, a nossa morada é eterna, estamos aqui de passagem. E Jesus está voltando, olha os sinais acontecendo. E Mateus fala. Então,
Tudo que você precisa, Deus vai suprir, sim, mas faça o que Deus quer. Viva a vontade de Deus, que Ele vai acrescentando tudo o que você precisa e até o que você não precisa. É um processo. Estamos na primavera, literalmente a primavera de Deus. Floresça e frutifique. Aceite viver esse processo de renovação, de restauração, de reconciliação. E não seja o outro filho, mas seja o exemplo, mas viva o exemplo do Filho de Deus, Jesus. Ame, perdoe, se doe. E se você por acaso se tornou um filho pródigo, volte para casa, porque o Pai te recebe. Em nome de Jesus. É uma reflexão muito séria. E trazendo para o nosso dia a dia, enquanto pais e mães, seja atento aos seus filhos, sente-se à mesa com eles, observe, converse, sabe? Dê atenção. Criança não quer uma coisa cara, ela quer o amor, o afeto. Você precisa ensinar para os seus filhos sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito Santo de Deus, mostrar os caminhos do Senhor para os seus filhos, educá-los à luz da palavra de Deus. É isso que nós temos que colocar nos nossos filhos. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado? O pai do filho pródigo, que é o pai do outro filho, ele acordou, se consertou, né? Porque ele recebeu de volta. Porque Deus me fez olhar desses aspectos, né? Então que possamos refletir. Leia Lucas 15:11 sobre o filho pródigo. Vai lendo, vai entendendo e vai observando. Desde o filho pródigo até esse outro filho. É tempo da gente despertar, de sair do automático e viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Os tempos estão curtos mesmo, está tudo acontecendo, Ele vai voltar. Não é uma brincadeira aí, bom dia, não é brincadeira, é sério. A Bíblia está aqui, tudo documentado e está acontecendo. A Bíblia é tão atual quanto tão atual, sabe? É nosso alimento, é nosso pão diário. Nós temos que nos alimentar de Deus, poder ter uma vida equilibrada nessa terra, entender como se portar, como fazer, como ter sabedoria, como criar os filhos, como ter bons negócios, como não ser enganado e tantas e outras coisas, como fazer boas escolhas. Começa a refletir como é que você está sendo como pai, como mãe, como é que eu estou sendo, como é que nós estamos sendo como os filhos de Deus. Estou fazendo a vontade de Deus ou estou sendo um filho mal criado, desobediente, dando dor de cabeça, dando trabalho para os anjos de Deus. Gente, é tempo de refletir. Saia do automático, descubra quem é Deus na sua vida, descubra quem é Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, que Ele vai se mostrar para você. Todos os dias quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você, te explicando. A oração é a comunicação entre nós e Deus. Começa a exercitar, vai ler Mateus, vai ver sobre Jesus. É Deus aqui que ficou encarnado, que viveu nessa terra, mas não teve pecado algum, porque a natureza dele é espiritual, proveu do Espírito Santo. Então nós temos que entender, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me apaixono por Ele, mais eu vejo quanto Ele me ama. Conheça a Deus hoje. Deixa eu dar uma nova chance. E lembre-se bem disso, que se você é filho pródigo, você pode voltar para casa que o Pai te recebe. Se você é o outro filho, acorda. Firme a sua identidade com Cristo, saiba que tudo que é do Pai também é seu. Bom dia. Mas nós temos que pegar o exemplo do Filho de Deus. Siga os passos de Jesus. Ele é manso, ele é humilde, ele foi e é útil. Porque ele esteve na terra, ele mostrou o que é servir, o que é ser útil. Então não seja o outro filho que estava lá, mas não estava lá, estava que nem um escravo. Filhos não são escravos, filhos servem e obedecem e usufruem.
Estamos falando sobre Lucas 15, sobre o filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo, que é outro filho. Que Deus quer que a gente entenda isso. Eu sou filho, eu reconheço Jesus Cristo e que Ele é meu livre acesso com o Pai. Ele morreu na cruz por mim porque Ele obedeceu o Pai e Ele é o plano perfeito da salvação. Plano perfeito da salvação? Reconheço. Faça essa confissão de fé hoje e seja filho de Deus. Aprenda com o filho de Deus o que é ser filho. Certo? Mas se você por acaso tornou-se filho e por algum momento saiu da casa, virou filho pródigo, você pode voltar porque o Pai te recebe. Reconheça os seus pecados. Aquele que reconhece deixa, cansa, misericórdia. A casa está te aguardando. Deus está te aguardando de braços abertos para fazer a mesa com você. E se você está já na casa, você não se reconhece como filho, não seja o outro filho. Revoltado, reclamando de tudo. Não se enxergando como filho, porque tudo que o Pai tem é nosso. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, é o tempo da gente observar e fortalecer a nossa fé. E aplicar isso na nossa vida, como filhos e pais, né? Porque o pai terreno também já é filho. E nunca vai deixar de ser filho. Porque se eu sou uma boa filha para Deus, uma filha obediente, eu obedeço, eu consigo aplicar isso na minha vida como um todo. Eu estou aprendendo com o Pai. Eu quero ter as características do Pai, o caráter de Deus. E quero aplicá-las em toda a minha vida. É impossível eu tirar Deus da minha vida, porque Ele é tudo. Eu e Ele somos um. Aqui dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. Ele é que me ensina, Ele que me fortalece, Ele que me dirige, Ele que me ensina e me faz entender a palavra de Deus, a interpretar, a entender, me dá conhecimento e discernimento, autoridade, fé, coragem. Gente, leiam a Bíblia, conheçam a Deus. A Bíblia está aqui, disponível, acesso e disponível para todos. E Deus está aqui, querendo o seu coração, querendo que você reconheça Ele como seu Pai. Quando a gente reconhece o Pai, tudo começa a mudar. Eu tenho um Pai. Você pode não ter um Pai nessa terra, físico, mas você tem um Pai celeste. E Ele te educa, Ele te ensina, Ele te dirige. Mas basta você querer. Ele tem um plano bom para a sua vida, Jeremias 29:11. Mas basta você querer e aceitar. Se você já aceitou esse plano e está meio perdido na casa do Pai, acorda. Você tem que ter as referências de quem é Deus na sua vida. Vai ler a Bíblia. Seja útil. Seja servo. Sirva. Hi, good morning. Sirva. Bom dia. Sirva. Seja útil. Siga os passos de Jesus. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. E vai ficar salvo aqui a live, você pode compartilhar com mais pessoas, porque isso é muito sério. Saia do piloto automático e comece a refletir. Você tem uma massinha cinzenta chamada cérebro, que é o músculo que se expande, que ele não retrocede, ele se expande. À medida que eu vou colocando conhecimento, vou me desenvolvendo, ele vai se expandindo. É o músculo que cresce, que se expande. Então permita com que Deus faça isso na sua vida. Queira conhecê-lo, queira viver o melhor de Deus nessa terra. Queira usufruir tudo que Deus tem para você, mas para isso tem um processo, né? Reconhecer, confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Aí você se torna filho. Ele vai te educando, vai te mostrando o que deves fazer. Porque muitos dizem que são filhos, mas não são, nunca reconheceram, não tem a certidão celestial. Então reconheça. Porque o Pai ele, como você fala para as pessoas, se Deus mandou, ele se responsabiliza pelos seus filhos. Não seja bastardo, seja filho. Aceite esse sacrifício de amor e se torne filho de Deus hoje. Se você quiser se tornar filho de Deus hoje, nós vamos orar, me chamando no direct, vamos orar. E você vai confessar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. E assim você vai entrar na família de Deus, vai se tornar filho. E é uma caminhada com o Senhor, porque Ele vai te ensinando dia após dia.
tá bom? Que Deus te abençoe. Estaremos aqui de volta em nome de Jesus daqui a 15 dias. Não me lembro qual é a temática, mas em breve vocês vão saber. Vai ficar aqui depois no vídeo registrado. Tirar nosso print, hein, gente? Vamos lá. Que você possa viver o melhor dia dessa terra. Né? Não espere chegar na eternidade para viver o melhor de Deus, mas Deus quer que você viva hoje, nesta terra, na terra dos viventes, né? Viva de carne e osso o melhor de Deus. Deixa Deus fazer na sua vida o melhor, deixa Ele reconstruir as áreas da sua vida que foram derrubadas. Muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus, saiba disso. Deus te abençoe. Um beijo. Uma boa semana, porque domingo começa a semana, hein? Domingo começa a semana, primeiro dia da semana, por isso que é o nosso primeiro café. As primeiras horas do dia nós temos que dedicar ao Senhor. Pratique isso. Ore, faça suas devocionais, jejue também. Já fizemos tantos cafés aqui falando sobre jejum, qualidade espiritual. Deus quer se relacionar conosco, queira. Seja disponível, que você vai aprender muita coisa. E vai ser transformador. Lembre-se disso. O que te salva é fé em Jesus Cristo. A tua confissão de fé e a tua vida de fé com o Senhor. À luz da palavra de Deus. Aqui, ó. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Uma palavra, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Ele é o plano perfeito da salvação. Grave isto. E Ele quer se relacionar com você. E Ele quer que você todo dia o procure. Todo dia, de noite, noite e dia. Tá bom? Vá e seja um bom filho. Nem o pródigo e nem o outro filho, mas seja um bom filho para Deus. Que Deus abençoe e que sejamos bons pais aqui nesta terra, né? Para os nossos filhos, em nome de Jesus, aprendendo com o Pai Celeste, como ser bons pais. Que Deus te abençoe, um grande beijo, até a próxima semana, tchau, tchau!